Vampeta, 2016 foi aquela febre de brasileiro na China, 2015, 2016, 1/3 já veio embora. Como é que você analisa isso? Eu tive uma passagem no mundo árabe, né? E no mundo árabe é o seguinte: a seleção que ganha naquele momento, eles contratam. Se ganhar a seleção na França, os franceses são os melhores do mundo, aí leva todo mundo, os franceses tudo, pro mundo árabe. Se ganha a seleção brasileira, os brasileiros são os melhores. Agora no futebol chinês, né, a gente viu aí que quando a gente foi campeão brasileiro mesmo, saiu praticamente metade do time todo pra China e alguns que não quiseram ir. Então, o Pato não quis ir, né? Lembra que chegou aquela proposta, o Lucas Lima aí, vai, não vai. Só que o cara começou a enxergar o seguinte: os brasileiros dão visibilidade, é bom pra aqui, mas a gente precisa dessa visibilidade a nível mundial. E aí estão começando a pegar. O Diego Costa, semana fez gol, a torcida, ele mandou a torcida calar a boca, falou que, vocês estão falando muito, dizendo que eu quero ir pra China. Oscar, né? Oscar. Só que esses caras são vistos. Quem joga no Chelsea, quem joga no Manchester, quem joga no Real Madrid, Barcelona, é visto no mundo inteiro. Quem joga aqui no Brasil não é. Você acha que a porta tá fechando? Mais um mercado que o Brasil Eu acho que tá abrindo espaço para jogadores que é conhecido a nível mundial. Acho que inverteu a mão. O brasileiro aqui começa a ter um mercado a menos. É. Porque eu não entendo como é que um time que foi campeão, né? Que o time do Jadson foi campeão. Jadson, Luiz Fabiano e Giovanni. Foi Do campeão. Santos. Mas da segunda divisão, né? Segunda divisão. Então, foi campeão, subiu, os caras têm que o quê? Subir com a moral e os caras tá liberando. Estão liberando. Tá liberando e tá pegando os jogadores estrangeiros mais conhecidos. Agora tá na mira aí, ó. Já surgiu proposta do Cristiano Ronaldo, pro Messi, pro Diego Costa. Né? Tá surgindo proposta para jogadores. Piquet vai no meio do ano. Então, o Pepe, Piquet não, o Pepe do Real Madrid. Levando mais jogadores que é conhecido a nível mundial, né? Eles querem chamar a atenção do mundo. Na Ásia, para eles, o que existe é o futebol europeu, né? Gente, é só isso ou o futebol brasileiro tá de novo perdendo o mercado por qualquer razão? É isso que eu quero colocar para você. A primeira coisa, o Paulinho renovou agora por milhões também. Não, a primeira coisa que veio à minha cabeça, falei assim, o brasileiro tá indo para lá só pensando em ganhar dinheiro. Tô indo pra China e a gente, mesmo aqui, a imprensa mesmo, o cara tá indo pra China, ele tá abandonando o futebol. O que vem na minha cabeça, primeiramente, o jogador tá indo pra lá achando, tô dando adeus ao futebol, tô abrindo mão. E até há pouco tempo atrás, jogador que ia pra China, quando era convocado, Tardelli aconteceu isso, ele chegava andava em campo, né? Não aguentava correr com a camisa da seleção brasileira. Ou seja, não tinha preparação física, não tinha nada. Passou aquela ideia, que o Wagner Love, bem lembrado nisso, que o cara tava indo pra lá pra pegar dinheiro dos caras e não tava nem aí com jogar futebol. Mas, agora, pensa, o Jadson, por exemplo, que não vai ficar, ele foi o líder em assistência no time dele. Ele teve uma participação destacada no time dele. Talvez tenha havido isso, e os primeiros que foram para a China deixaram essa imagem negativa, talvez, do futebol brasileiro. Estão vindo para cá para pegar o nosso dinheiro e não estão vindo para jogar. Mas eu acho que está mais na linha do Vampeta agora. Eu acho que essa fase passou. Acho que os últimos brasileiros que têm ido para lá têm sido chamados. Renato Augusto, ele é convocado e chega e voando. O Gil, leva a sério. O Elkson, tantos, o Paulinho, renovando o contrato. Os últimos que estão indo, estão levando a sério jogar lá no futebol chinês. Mas eles estão buscando essa visibilidade que o jogador... Tanto o Oscar é brasileiro, não importa a nacionalidade, mas o cara que já tem nome na Europa. Acho que eles estão buscando mais isso nesse momento. Eu acho o seguinte, eu acho que os jogadores, assim como no Brasil, eles pagam praticamente o mesmo valor. Algumas exceções ganham muito mais do que os brasileiros que foram pra lá, mas o jogador mediano na Europa, pra eles, vai sair no mesmo preço que um brasileiro. Então, e o cara tem mais visibilidade. Eles querem levar a ida do Tevez. Então, eu acho que vale mais a pena você contratar um cara que já é mundialmente conhecido que você contratar um cara que eu já tenho uma impressão diferente tanto do mercado chinês como qualquer parte da Ásia. O Japão passou pela mesma coisa. Eu já acho que isso é sazonal. Não, mas peraí, o Japão não contratou tanta estrela como... Contratou jogadores conhecidos. Não, pera um pouquinho. Contratou jogadores conhecidos, o Zico, e se a gente for... Deixa eu puxar pela memória aqui, que você vai ver que não é só Toninho Cerezo, jogou por lá. Enfim, jogadores conhecidos em nível mundial, jogaram... Não são os dois, não. O Japão deu um boom de futebol. De alto nível assim. O Japão
acho que foi pra lá também. Exato. O Japão deu jogadores bons. O Japão deu um boom de futebol e depois isso aí vai embora. Isso desaparece. A China é a mesma coisa. Também acho que não vai. Você sabe com quem eu conversei? A China vai fazer o contrário. A China vai começar a investir muito no futebol europeu e comprar clubes da Europa. Eu conversei para chegar a essa Eu conversei para chegar a essa conclusão com o Altair Ramos, que é um cara que eu respeito muito e que que muito aquele mercado. Japão. Então, o Altair também me deu essa luz, eu falei, verdade. Culturalmente, Flávio, é diferente dos países de futebol. Europa é futebol, Brasil é futebol, Argentina é futebol. Então, Estados Unidos, China, isso tem um boom sazonal. Eles têm um encanto sazonal pela coisa e a coisa não cresce. O futebol japonês cresceu? Nada. O futebol japonês, eu estou dizendo em nível nacional, lá no Japão, ele regrediu. E num país com a potência do Japão, com a potência econômica, financeira do Japão, houve um retrocesso em nível nacional, porque não está na cultura dos caras do futebol. Tem o gosto, tem a paixão, eles aprenderam a torcer, tudo isso é verdade, mas não está na cultura do japonês, como não está ainda na cultura norte-americana o futebol. O chinês está querendo, o governo chinês está investindo, ele está exigindo que agora os clubes criou até regras específicas para botar garoto, preparar a base. Tá vendo? Talvez o garoto, a ideia do governo, para criar essa cultura. Porque não adianta, você tira lá. E outra coisa, jogador, eu vou usar uma expressão chula aqui, mas é verdade. O cara fica de saco cheio. Entendeu? O cara tem uma visibilidade mundial, né? Jogando na Europa, por exemplo, os grandes jogadores que estão na Europa. Vai pra China, ninguém sabe mais que ele existe. Vai, você tá acompanhando o Oscar na China? Quem é que tá acompanhando o campeonato chinês? Ninguém. Então tem esse aspecto também, o aspecto de adaptação a viver no país como a China, que não é mole. É difícil. Não penso que é mole, não. Nós tivemos aqui o Luiz Tasso Neto, que trabalhou aqui como produtor do Jornal da Manhã da Jovem Pan, um garoto lá de Sorocaba, você lembra? Eu trouxe pra cá. Claro. O Tasso foi trabalhar numa rádio na China. Aí ele tava me contando que não é essa maravilha você viver. O Cuca me falou também que ele ficou assustado. E olha a proporção do que ganhava o Cuca e o que ganha o jornalista, entendeu? Então, quer dizer, os dois sentiram a dificuldade. Então eu acho que essa coisa de China é uma coisa muito sazonal e daqui a pouco vai esfriar, pode ter certeza. Eu acho que está muito cedo para essa limitação de estrangeiro na China, porque a ideia era fortalecer a Liga Chinesa. Eles já perceberam que isso aí não vai existir. Investimento em categorias de base é uma coisa. Eu acho que está muito cedo para eles limitarem 3 jogadores atuando nas partidas lá no futebol chinês. Uma liga forte, se fosse assim, os ingleses estariam limitando também. Eu acho que não era. Eles precisavam primeiro transformar essa liga chinesa numa liga forte. Talvez até colocar, não precisa ter. Aí que é o duro, pelo menos 3 chineses, 4 chineses entrando em campo como jogando. Se for assim como eu tô vendo na TV, é uma maravilha, pô. Paralelamente, aí sim, investir em categorias de base. Aquele menino do Corinthians, lá com o nome do Corinthians, o chinês que veio. E aí, com jogadores estrangeiros, o nível da liga seria alto, para puxar os meninos, para puxar a qualidade do futebol chinês. Aí, mais na frente, poderiam limitar. Mas eu acho que é muito cedo para eles imitarem, viu? Em cima do que o Fausto falou, os chineses, eles não estão comprando clube, eles compraram a Liga, a Liga Portuguesa. Mas eu a Série B de Portugal é da China e todo time vai ter que ter jogador chinês. A Liga inteira, a Série B de Portugal inteira é da China. Pode acontecer, pela grana que os caras têm. Não, eu acho que uma hora eles vão perceber que não vai dar Liga lá na China e eles vão comprar uma liga, exatamente. Boa. Agora eu falo assim, a Série B já tá lá, a de Portugal já tá. E aí eles vão jogar o chinesinho lá, vamos lá. Não adianta, só com a grana você não faz a cultura. Eu ainda não me conformo do Lucas Lima ter recusado 5 milhões por mês. Isso eu acho que acontece também. Tem jogador que vai pra fazer a vida, né? Mas tudo bem, ganha muito aqui, mas fica um ano lá e faz a vida. Mas o problema é pra saber por que iam pagar 5 milhões de reais pro Lucas Lima. Eu não acredito. Ele era o melhor jogador do Brasil.